Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês muitos pincéis baratinhos que todo mundo ama, né gente? Coisa boa e barata. Então vem comigo para as dicas de hoje. Gente, eu recebi da Ruby Rose 20 pincéis que eles lançaram. Fiquei muito abalada com esse lançamento, porque vocês sabem que eu gosto muito dos produtos da Ruby Rose, que são produtos muito acessíveis e de muita qualidade. Então eu vou mostrar pra vocês todos os pincéis que eles me enviaram. E eu fiz um top 5, quais são os 5 que eu não abriria a mão, assim, os 5 essenciais pra você ter na sua necessaire, tá bom? Então eu vou começar a mostrar pra vocês pela ordem deles, eles têm uma numeração. E eu vou começar pelo F05, que ele é um pincel pra contorno. O legal é que na embalagem vocês conseguem ler aqui atrás pra que o pincel é indicado. Então tem dicas na embalagem mesmo. Eu achei os pincéis super macios. Então esse é o F05, que é o pincel pequeno de contorno. Todos os pincéis vêm com o nome gravado aqui no cabo e também com a logomarca da Ruby Rose, meio holográfica, assim, eu achei bem lindo. E também os pincéis estão super parecidos com os pincéis da Sigma, que é uma marca internacional de pincéis e maquiagem que é super famosa. Gente, sério, eu não sei como a Ruby Rose consegue fazer produtos de tanta qualidade e ao mesmo tempo tão acessíveis. O pincel é super macio, as cerdas dele, e eu gosto de pincel de contorno um pouco menor mesmo, porque a gente consegue ter um pouco mais de precisão na hora de aplicar, tá? Então esse é o F05. O próximo pincel é o F25, que ele é um pincel para pó. Eu gostei dele por ser um pouquinho menor, porque ele encaixa aqui, ó, abaixo do olho. Também é bem macio, todos eles são bem macios. Esse é o F30, que também é um pincel para pó, que é um pouco mais gordinho, assim, para quem gosta já de aplicar no rosto inteiro. Aquele também dá, mas esse aqui já é para uma aplicação um pouco mais abrangente, assim. Esse é o F40, que é um pincel para contorno. Ele já tá um pouquinho sujinho, porque eu testei eles para fazer essa maquiagem, para dar as minhas impressões para vocês, né? Então ele tem esse ângulozinho aqui, que eu acho que é ideal pra gente fazer esse contornozinho aqui. Esse é o F50, que é um Duo Fiber, que é um pincel que tem duas fibras, por isso que é o nome de Duo Fiber, essas fibras brancas e as fibras pretas aqui embaixo. Dá a impressão que a ponta do pincel é branca, mas são fibras intercaladas, então esse tipo de pincel é ideal pra gente aplicar bases mais fluidas, mais líquidas, e ele dá um efeito mais natural. Eu gosto bastante de aplicar BB Cream ou bases mais... aquelas bases de conta-gota, sabe? Fica um efeito bem bonito. O próximo é o F80, que é o famoso pincel língua de gato, que muita gente usa para aplicar base. Eu particularmente não gosto de aplicar base com esse tipo de pincel. Acho que ele é bem legal pra gente aplicar corretivo e espalhar aqui na área dos olhos, tá? Eu acho que pelo rosto inteiro ele não deixa um acabamento tão bonito. Pra aplicar corretivo eu já acho ótimo. O Oi, tudo bem? O próximo é o F64, que é esse aqui, que ele é para esfumar corretivo. Eu acho muito interessante a gente esfumar corretivo com pincéis mais fofos. Eu nunca tinha testado essa técnica, até que uma vendedora da MAC aplicou em mim um corretivo usando um pincel fofinho assim. Eu acho que o acabamento fica bem bonito, bem natural. Esse é o F65, que também é um pincel para corretivo. Ele é parecido com o língua de gato, mas ele dá um pouco mais de precisão. Acho legal para quem gosta de contornar a sobrancelha com o corretivo ou aplicar aqui mesmo. E o F75, que também é um pincel de corretivo. Esse aqui que eu acho que é o ideal mesmo para contornar a sobrancelha, sabe? Para fazer aquele efeito da sobrancelha bem limpinha. O outro dá também, mas esse aqui eu acho que fica mais legal por ele ser menorzinho. Dá um pouco mais de precisão. O próximo é o F80, que é o Flat Kabuki. Gente, é um dos meus pincéis favoritos da vida para aplicar base. Ele espalha muito bem, deixa a pele bem polida, ele tem as cerdas bem macias. E esse é igualzinho ao pincel da Sigma. Eu gosto de pincéis assim, mais densos para aplicar bases mais pesadas, bases de cobertura mais alta, por exemplo, porque ele espalha melhor e você tem um pouco mais de firmeza na mão para polir a base. Então, esse pincel assim é indispensável. Próximo pincel é o F86, que também é um kabuki, que ele é mais cônico assim. Eu acho interessante para aplicar pó ou aplicar produtos assim abaixo da área dos olhos. Sempre que ele for assim mais cônico,
ele se encaixa muito bem aqui nessa área. Também dá pra aplicar base super bem, dá pra aplicar corretivo. Enfim, vários pincéis têm mais de uma função, você pode usar o mesmo pincel para duas funções diferentes. Esse é o F88, que é um kabuki chanfrado. Ele é bem parecido com o F80, só que ele tem esse ângulo chanfrado. Também dá super pra aplicar base e corretivo com ele, gosto bastante. Esse é o P80, que é um pincel de precisão, que também tem essa fibra dupla. Eu acho muito legal de aplicar corretivo ou fazer detalhe na maquiagem com ele, mas como ele é mais denso, eu acho que ele é legal ou pra você fazer aquela cobertura numa espinha, sabe? Numa área específica do rosto que você queira mais precisão. Tem o P86 também, que é bem parecido, só que ele tem esse ângulo um pouco mais oval na ponta. E também é um pincel para detalhe e de precisão. Agora vamos para os pincéis de olhos, começando pelo E32. Esse aqui é um dos pincéis que eu gosto bastante para aplicar a sombra em toda a pálpebra, assim, aquela aplicada mais geral de sombra. O próximo é o E37, que é esse pincel de esfumar sombra. É ótimo pra fazer aquele esfumado bem bonito no côncavo e deixar a maquiagem bem esfumadinha. Esse é o E50, que é um pincel um pouquinho mais largo, mas ele também é bem fofinho. Eu acho que ele fica muito legal pra aplicar iluminador na pele, porque ele te dá precisão, mas ao mesmo tempo ele é fofinho, então a aplicação fica bonita. O próximo é o E55, também é um pincel para aplicação de sombras. Esse aqui é o E60, também é um pincel que dá para você usar para várias funções, tanto para aplicar corretivo, quanto para aplicar sombra na pálpebra inteira. É um pincel mais durinho, então ele te dá mais precisão. E por último, o E71, que é um pincelzinho fofo, chanfrado, que é pra iluminador mesmo. Esse é específico pra iluminador, mas é claro que os pincéis vocês podem adaptar ao uso que vocês quiserem, mas esse vem escrito que é pra iluminador. É legal porque eu gosto de pincéis pequenos, porque eu consigo ter mais precisão do que um pincel grandão, sabe? Pra não perder, às vezes você acaba passando o iluminador no rosto inteiro, então esse aqui me dá mais precisão pra área que eu quero aplicar. Agora eu vou contar pra vocês quais são os meus top 5 que eu acho que você precisa ter na sua necessaire, porque é claro, ninguém precisa ter 20 pincéis, por exemplo, a não ser que você seja uma apaixonada por maquiagem como eu, mas se você tá começando o seu kit de maquiagem, começando a se maquiar e quer saber quais são os essenciais, eu vou contar pra vocês agora. Eu separei aqui os 5 pincéis que eu usei pra fazer essa maquiagem que eu tô usando hoje. Então, o primeiro é o F80, que é o kabuki, que tá até sujinho aqui da base que eu usei hoje. Ele, gente, é um pincel de base indispensável pra você que quer fazer aquela aplicação bem bonita, uma base de alta cobertura. Eu acho que esse pincel é fundamental pra você ter na sua necessaire. Depois eu usei o F25, que é um pincel de pó. Eu gostei muito dele por ele se encaixar muito bem aqui na área dos olhos e também é super fácil de aplicar no rosto inteiro, assim. Então, gostei muito do F25 para aplicação de pó. Para aplicar o blush e o contorno, eu usei o F40. Ele é bem preciso, ele não é muito grande e eu gosto disso porque às vezes a pessoa tem um rosto pequeno, se você pega um pincel muito gordinho, ele vai acabar deixando seu rosto manchado e não vai aplicar com tanta precisão o blush ou o bronzer. Então eu gostei muito desse aqui, que é o F40. E para os olhos eu usei 2 pincéis, que foram o E32, que é esse aqui que tem um pouquinho mais de precisão, é um pouco menorzinho, dá pra você aplicar a sombra na pálpebra toda. E por último, o E37, que é pra esfumar a sombra no côncavo e fazer um esfumado bem bonito. Eu não separei aqui pincel de iluminador, porque eu queria fazer assim, uns top 5, sabe? Por exemplo, o iluminador você pode até aplicar com esse de esfumar mesmo e usar só o outro como sombra. Eu quis selecionar assim os 5 mais indispensáveis que eu escolheria pra ter na minha necessaire. E é isso, gente, essa foi a minha dica de hoje de pincéis baratinhos e com excelente qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Me conta aí qual pincel você não tiraria da sua necessaire por nada. Escolhe só um e me conta aqui embaixo, tá? Um beijo e até mais. Tchau!